construindo pontes. Pastor, o que o Senhor quer dizer com construindo pontes? É porque nós devemos ser construtores de pontes. Vocês sabem que as pontes servem para ligar uma cidade a outra, um continente a outro, mas principalmente para promover o desenvolvimento, o intercâmbio de culturas e principalmente aproximar pessoas. Amém, igreja? Então as pontes servem para aproximar pessoas, intercambiar cultura, promover o desenvolvimento. E nós temos exemplos de pontes, como por exemplo a ponte Rio-Niterói, na Baía da Guanabara, 13 quilômetros, construída entre 1969 e 1974. Nós temos a ponte da amizade, que ligou o Paraguai ao Brasil, construída entre 1950 e 1960, exatamente ligando Foz do Iguaçu a Ciudad del Este, no Paraguai, de meio quilômetro de extensão. Mas nós temos também muralhas. Nós podemos citar exemplos de uma muralha que foi a vergonha da humanidade, que foi a muralha que separou Berlim em duas cidades, a parte ocidental e a parte oriental. Ninguém podia sair de um lugar para outro, era proibido. Mas 80 pessoas morreram porque tentaram atravessar este muro, chamado o Muro de Berlim. Cercas elétricas, guardas, muitos guardas, prontos para eliminar todos aqueles que tentassem atravessar. Por que isso? Por causa de ideologia. Então nós temos situações em que as muralhas não são por motivos ideológicos, como por exemplo, nos tempos bíblicos, as muralhas ao redor da cidade de Jericó e de tantas outras cidades. Há pessoas que se transformam em ilhas, se cercam de muralhas para não ter relacionamento. Quando acontece qualquer coisa, qualquer desentendimento, ou quando a pessoa não pensa igual a ela, ela então se isola. Por quê? Enquanto as muralhas segregam, isolam as pessoas, a ponte facilita a comunicação. A ponte aproxima pessoas. É o que nós sempre vemos na prática. E há pessoas que fazem questão de ficarem como ilhas, ilhados. Não quer comunicação. Pessoas, por motivos banais, elas resolvem cortar o relacionamento. Erguem muralhas ao invés de construir pontes. Amém, igreja? Amém. A ponte que aproxima, a ponte que acolhe. Jesus nos deixou exemplos de como construímos pontes, pontes de relacionamento, de como construímos ponte que liga a luz às trevas, como construímos pontes que liga o céu à terra. E Jesus foi essa ponte. A cruz do Senhor Jesus está sobre esse abismo entre as trevas e a luz. E nós devemos passar sobre esta ponte, sobre a cruz de Cristo, onde Ele entregou a sua vida. Ele deu um exemplo de como construímos pontes. Zaqueu era um homem odiado. As pessoas da cidade rejeitavam, ergueram muralhas, ergueram barreiras. Ele se sentia isolado.
Ele não tinha aproximação, até porque ele roubava, ele era desonesto, ele cobrava além do devido, ele era um homem rico, mas um homem isolado, porque ele mesmo construiu, à medida que ele enriquecia, à custa da pobreza. Então, os seguidores do Senhor Jesus achavam que Jesus ia seguir o mesmo caminho, que Jesus não queria nenhuma aproximação com Zaqueu, que Jesus iria seguir a multidão, que Jesus ia respeitar a barreira erguida para separar aquele homem da população. Mas Jesus quebrou esse paradigma. Zaqueu, isolado, de pequena estatura, ele subiu numa árvore para olhar para Jesus. Jamais pensou em ter uma aproximação, em conhecer Jesus pessoalmente, em conversar com o Senhor Jesus. Jamais ele pensou nisso. E Jesus ia caminhando, Zaqueu de cima apenas olhando. E Jesus levantou a vista e gritou: Zaqueu, desce daí, porque me convém cear contigo, me convém ser hóspede de ti. E ele tão apressadamente, e eu tenho certeza com alegria no coração, Zaqueu disse: esse homem se lembrou de mim. Como é que ele me viu? Jesus estava construindo pontes naquele momento. Jesus estava estendendo a mão àquela pessoa, estava colocando ali uma ponte entre o pecador e ele. Estava colocando uma ponte para ligar as trevas e a luz. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Meus irmãos, Jesus estendeu a mão a Zaqueu. E Zaqueu passou sobre a ponte criada por Jesus e se converteu. Amém, igreja? Com a samaritana, Jesus usou uma estratégia tremenda. Os samaritanos não eram bem vistos. E Jesus, enquanto esperava o almoço, a hora de almoçar, enquanto esperava os discípulos que tinham ido até a cidade trazer a quentinha, Jesus começou um papo com a samaritana. Jesus disse: eu estou com sede, você pode me dar um pouco d'água? E quando os discípulos retornaram, que viram ele conversando com a samaritana, disse: mestre, não vais comer? Não vais almoçar? Ele disse: não, a minha comida preferida é esta aqui, fazer a vontade do meu Pai. Na verdade, Jesus estava dizendo: eu quero construir pontes, porque eu vou ganhar essa cidade, eu vou trazer a luz para essa cidade. E assim aconteceu. Através da samaritana, diz a Bíblia, que todos os homens daquela vila correram literalmente para ouvir e ouvir com alegria a palavra do Senhor Jesus. Sabe por que nós muitas vezes não conseguimos construir essas pontes de relacionamento? Por causa do nosso orgulho, a nossa soberba. Aí ficamos ilhados. Nós construímos muralhas, nós construímos paredões, e ficamos tolhidos, ficamos presos. Mas Jesus nos ensinou que devemos estender a mão. Quando você estende a mão, olha aqui,
você está construindo uma ponte. Quando você sorri, você está abrindo a possibilidade do relacionamento com a pessoa. Muitos de nós estamos com o espírito armado, todo tempo engatilhado. É tipo bandido. O bandido está todo tempo aqui, ó. Se pisar nos meus carros. Mas é muita gente dentro da igreja também. É todo tempo no gatilho. Pisou, vai levar. Mas foi isso que Jesus ensinou, hein? Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, meus irmãos. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois de ressurreto, Jesus se encontrou com ele na beira da praia. E Pedro, todo encolhido, lá vem ferrão, eu vou pegar um puxão de orelha. Aí Jesus disse para ele: você me ama? Amo, Senhor. Perguntou 3 vezes. Sabe o que Jesus disse para ele? Nem falou mais. Naquele caso da negação 3 vezes, ele disse: agora você tem uma missão. Pastorei as minhas ovelhas. Oh, glória! Quando você se converter, ou seja, você já deve ter se convertido, Pedro, mas eu quero mais conversão, mais sincera. Mas quando você se converter, apacenta o rebanho do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Apacenta, ele construiu mais ponte ainda. Ele queria, esse relacionamento não pode ser cortado por causa de uma palavra. Nós cortamos relacionamentos bons por causa de pequeníssimas coisas. Isso é próprio da soberba que está em nós. Uma palavrinha basta. Não vou mais para aquela igreja. Não falo mais com aquela. É assim que nós somos. Nós somos soberbos. Nós somos orgulhosos, presunçosos, julgadores. Nós apontamos muito o dedo. E basta 1 minuto de reflexão para que nós baixemos a nossa cabeça e diga assim: eu sou um desgraçado pecador. É porque nós não refletimos. Nós não pensamos. O apóstolo Paulo, ele disse: eu faço qualquer coisa para salvar uma alma. Eu faço qualquer coisa que seja necessário. Ele diz aqui, 1 Coríntios 9, versículo 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais almas. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Eu me fiz como fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho. Eu tenho certeza absoluta. Se Paulo chegasse à conclusão de que ele se vestiu de palhaço, com as roupas coloridas, e se ele saísse assim pelas ruas, se ele tivesse certeza que com isso, por esse gesto, ele ganharia todos os dias uma alma para o Senhor, ele faria isso. Amém, igreja? Ele diz: eu faço tudo, não importa o meio que eu possa usar. O que importa é o fim, é salvar vidas para o Senhor Jesus. Pode fazer palma, ele queria salvar vida, não importa o meio, o mecanismo. Glória a Jesus, O que importa é salvar vidas. Quando o irmão está lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, ele pode até entrar nos infernos, mas ele vai levar a palavra da verdade. Ele vai falar com energia, com sabedoria e com poder, no poder do nome do Senhor Jesus.
Aleluia, Deus. É a luz que entra para afastar as trevas. Trevas não afastam luz. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Crente tem que dar bom testemunho até quando está fraco. E tem uma passagem de Paulo tremenda. Ele diz: quando estou fraco, então sou forte. Oh, glória a Deus. Que o crente pode estar fraco. É diferente de ser fraco. O crente em determinado momento pode estar infeliz, estar triste, mas ele não é permanentemente triste e permanentemente infeliz. Palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Que não podemos pegar a nossa luz e colocar debaixo de uma mesa, debaixo de um móvel. Temos que fazer resplandecer a nossa luz no meio dos homens. E como é que eu vou resplandecer a minha luz no meio dos homens se eu não crio pontes, eu crio barreiras, eu crio muralhas, eu me isolo? Jesus não se isolou. Aleluia. Jesus foi ao encontro, literalmente, dos pecadores. Glória a Deus. Ele foi ao encontro dos pecadores. Ele buscou os pecadores. Ele saiu, ele andava, ele visitava, ele era um missionário. Quando nós estendemos nossa mão para o fraco, para o desamparado, para aquele irmão que está fraco na fé, quando nós damos um passo em sua direção, estendemos as nossas mãos, nós estamos fortalecendo nossas pontes espirituais. Nós estamos fortalecendo nossos laços cristãos. Nós estamos cumprindo o nosso papel e o nosso dever. Que hoje possamos fazer essa reflexão. Colocar abaixo as muralhas que você tem construído ao longo dos anos. Muralhas de todos os tipos. Porque você não vai com a cara do outro. Aí você se isola. Você despreza. Você divide. Mas Jesus não importava. Trouxeram a Jesus aquela mulher adulta. Tremendo isso. E todos esperavam que Jesus cumprisse a lei de Moisés. Foi apanhada em adultério e havia ali um monte de testemunhas. Cumpre ou não cumpre? Jesus estava pensando em salvar aquela vida. Glória a Deus. Jesus estava pensando em que ela se arrependesse e não pecasse mais. Jesus estava pensando no reino e trazer aquela mulher para o seu reino. Amém, igreja? Amém. Ele disse: vá e não peques mais. Enquanto os outros estavam dizendo: vai, te ajoelha, que nós queremos te matar agora, já com as pedras nas mãos. Meus irmãos, vamos jogar fora as nossas pedras? Aquela pessoa que você não tolera, vamos tolerar? Vamos jogar fora nossas pedras, porque as pedras que nós temos em nossas mãos representam o nosso orgulho, que está enraizado dentro de nós e não consegue sair. Nós até fazemos um esforço, mas nós não conseguimos erradicar isso. Nós não conseguimos. Por quê, meus irmãos? Falta de oração, falta de busca mais ao Senhor, falta de leitura da Bíblia, falta de uma entrega ao Senhor, falta de humildade, falta de tudo. Mas a partir de hoje, vamos fazer um compromisso com o Senhor. Aleluia. Porque o mundo está desorientado.
As coisas acontecem e eles acham que é coincidência, é porque é assim mesmo, não acreditam que o diabo é um ser real, é invisível, mas é real, e quer realmente destruir primeiramente a igreja de Cristo. Mas nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fortalecidos porque nós oramos e nós cremos. Nós temos o capacete da salvação e temos o escudo da fé, que anula todas as setas incandescentes do maligno sobre a nossa vida. Esta é a palavra que eu peço que os irmãos guardem em seu coração.